tirar a minha aqui, pronto, deu certo. Todos bem, gente? Caroline, Letícia, Isabelle, bom dia. Bom dia a todos, gente. Fagner, Juliana, todos presentes. Pessoal, primeiramente quero desejar um feliz Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres do grupo, em nome de todos os homens, em meu nome primeiramente, em nome de todos os homens, amigos que vocês têm, né, aqui nas três turmas, terceiro C, D e E. E, gente, relembrar, só focar melhor aqui a câmera, gente. Relembrar a importância, tá, gente? Que tanto vocês, né, mulheres, futuras mães, né, algumas, que vocês têm uma importância, gente, né, que transcende o planeta, tá? A importância que vocês têm, muitas vezes, não é dado o devido valor. Muitas vezes faltam até palavras para justamente qualificar a importância que vocês têm, né, para a sociedade, para nós, os homens, enfim, para a vida de maneira geral, tá certo? Que nesse dia vocês estejam cada vez mais felizes, saber que não é só hoje o dia de vocês, tá? Todos os dias vocês são importantes, é porque por conta da história, né, dos acontecimentos que ocorreram, é definido internacionalmente como o dia 8 de março, né? Mas saibam que vocês são importantes todos os dias, tá? Para as nossas vidas. Eu desejo um abraço a cada um de vocês, a mãe, a avós, tá? Sintam-se todos abraçados, principalmente nesse momento, né, que nós estamos distantes fisicamente, né, mas por conta da tecnologia, das aulas online, das aulas remotas, a gente consegue estar um pouco mais próximo, tá certo? Então, sintam-se acolhidas, abraçadas, cada um de vocês. Um abraço para os rapazes também, tá, rapazes? Não ficam com ciúmes. Um abraço a cada um de vocês também. Tá certo, gente? Pessoal, pois vamos, só relembrando, quem perdeu a avaliação de sexta-feira, eu não olhei, não deu tempo de eu olhar, mas eu creio que a coordenadora já colocou, inclusive, o horário da segunda chamada, tá certo? Quem perdeu, se programa aí para realizar a segunda chamada. Aí, depois que terminar a segunda chamada, a gente faz a análise da avaliação, tá certo? A gente faz justamente a correção e tira a dúvida das principais questões, né, que caíram na nossa avaliação. Tudo certo? Hoje nós vamos iniciar, eu já coloquei na turma de vocês do Classroom, tá? O material justamente do conteúdo que vamos iniciar agora, que se tratam justamente dos conflitos mundiais, viu, gente? Os conflitos que ocorrem em praticamente todos os continentes, entender, né, o motivo da ocorrência deles e, de fato, relembrar esse conteúdo, gente, que ele é de grande importância, principalmente quando a gente estuda geopolítica, tá? Como nós estudamos até alguns temas ali relacionados à globalização, à ordem internacional, né? E até mesmo por conta do contexto da Guerra Fria, mas que ele é cobrado principalmente na parte de atualidades, tá? Quando se falam de terrorismo, de guerras civis, a Primavera Árabe, tá? Que ocorreu há aproximadamente 10 anos atrás, né? Que o seu início, ali que passou por praticamente quase todos os países do norte da África e alguns países ali do Oriente Médio. Nós vamos entender também, né, os conflitos que ocorreram durante esse período. Tá certo? Então, vou fazer aqui a transposição, viu, gente? Vocês sintam-se à vontade para participar, tirar dúvida a qualquer momento, tá? Vocês podem, pelo chat, ou até mesmo abrir o microfone para poder participar da nossa aula. Tudo bem? Pessoal, o tema aqui do slide, o mundo em conflito. Né? Nós vamos analisar justamente por que ocorre, gente, inclusive dentro de um mesmo país, tá? Por que ocorrem conflitos? Nós vamos entender quais são os principais fatores, né, que contribuem para o surgimento
e muitas vezes para a existência desses conflitos por mais de décadas, né? Por mais de décadas, dependendo do país, e tentar analisar, gente, se existe uma solução pacífica, né, para o término de determinados conflitos, ou por que aquele conflito nunca se cessa. Ele está em constante, às vezes, por interferência da ONU, tem-se uma paz momentânea, né, de alguns meses, inclusive alguns anos, mas aí a gente percebe que depois é retomada. Vamos entender quais são os fatos que levam, né, à existência desses conflitos pelo mundo, de forma geral. Conflitos do século XXI, já para relembrarmos aqui os que acontecem dos anos 2000 para cá. Mundo inundado de mudanças, né, tensões, enormes conflitos e divisões sociais, e ataque destrutivo da tecnologia moderna ao ambiente natural. Ou seja, muitos grupos, gente, de pessoas, principalmente aqui a gente podemos até, nós podemos, perdão, a gente podemos é ótimo, nós podemos colocar, inclusive, os grupos terroristas, tá? Como grupos de divisões sociais, tá? Porque grupos terroristas, eles são formados por conta de divisões sociais que ocorrem, tá? Principalmente em países do Oriente Médio, tá? Até na própria Espanha, quando nós relembramos, por exemplo, da existência de grupos terroristas que querem se separar, né, da própria Espanha. Enfim, os diversos grupos que se auto-intitulam grupos terroristas ou grupos dissidentes, eles são formados justamente por conta dessa divisão na sociedade, tá? E muitas vezes por conta de divisão de poder. E também, né, uma outra característica é que muitos deles, né, agem de forma destrutiva com relação à tecnologia moderna, né, e ao ambiente natural. É só a gente analisar a questão dos ataques que ocorrem, né, vez por outra, principalmente na Europa, né, os ataques terroristas, mas também ataque no próprio país de origem desses grupos terroristas, né? Ataques suicidas. Eita, gente, estou com vontade de espirrar aqui. Perdão, viu, gente, se eu estiver fazendo careta aqui no vídeo. É a vontade de espirrar e não vem. Tá certo, gente? Então, nós vamos ao carro passando. É sempre na turma de vocês, gente. Parece que eles sabem o horário das aulas aqui na turma C, D e E. O carro das verduras. Então, nós vamos relembrar, pessoal, as principais tensões que ocorrem no mundo, tá? Os principais conflitos e a origem de cada um deles. A origem dos conflitos. Carro do ovo, Letícia, do ovo, das verduras, bananas. Eita, toda vez é na turma de vocês, é incrível. Os conflitos contemporâneos são bem mais complexos, né, do que a simples busca pelo poder. Eles envolvem uma série de fatores econômicos, sociais, ideológicos, religiosos e políticos em diferentes escalas. Além disso, esses embates apresentam diferentes modalidades e diversas estratégias. Tá? Então, nós vamos perceber que na origem de cada um dos conflitos, dependendo do conflito que nós estejamos analisando, ele vai ter um motivo. Tá? E entendam que os conflitos que ocorrem de maneira geral, nós não podemos dizer que é por conta de motivos apenas econômicos, tá? Ou apenas sociais, ou apenas ideológicos. Mas sim, é um conjunto de fatores, tá? Esses fatores reunidos que justamente integram para poder, de fato, existir a grande quantidade de conflitos que ocorrem atualmente. Juridicamente, é impossível um Estado falir, porque ele não é uma entidade econômica nem uma empresa. Na questão, né, da jurisprudência, falando do Estado de forma jurídica. Entretanto, em alguns países, a estrutura administrativa do Estado é incapaz de assegurar um controle eficiente do território e a violência explode por todos os lados e formas. É a questão do Estado não saber ou não conseguir administrar a sociedade.
Diante de tal situação e da insegurança, um país nessas condições apresenta altos índices de criminalidade, altos índices de corrupção e a presença de grupos paramilitares ou terroristas que dominam parte do território. Então, gente, quando ocorre essa falência no que diz respeito à administração, à questão da segurança, principalmente, em todos os setores, tá? Setor econômico, setor educacional, setor de segurança, mas principalmente relacionado aqui à questão dos conflitos, mas principalmente com relação à segurança, é que de fato nós conseguimos perceber, né, a existência de conflitos. Vocês vão ver que grande parte dos estados nacionais onde ocorrem, por exemplo, guerras civis, né, eles terão essas características, ó, altos índices de criminalidade, corrupção, presença de grupos paramilitares ou terroristas, tá certo? Que dominam justamente parte do território daquele país em questão. A população, consequentemente, sofre toda espécie de violação dos direitos humanos, o que faz aumentar o número de refugiados. Tá certo? E mais à frente nós vamos entender, né, e analisar justamente o conceito de refugiados. Então, percebam, ó, quando o Estado ele tem decretado essa sua falência institucional, tá? Não no que diz respeito à falência econômica, tá? Como se fosse uma empresa, mas essa falência de gestão, de administrar, viu, gente? Quando o Estado ele não tem essa organização, de fato, possivelmente a sua população, ou grande parte dela, pode se envolver numa guerra civil, num conflito entre níveis da sociedade, por exemplo, ou classes sociais, que pode, de fato, deixar o país numa estabilidade muito grande. Agora sim, a questão dos refugiados, gente. O que são os refugiados de guerra? Refugiados, pessoas que se encontram fora do seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possa ou não queira voltar para casa. Então, esse aqui é o conceito técnico, tá? Inclusive elaborado pela Organização das Nações Unidas, do que são determinados, né, de como é conceituado o termo refugiado. Então, a pessoa só pode ser enquadrada como refugiada de guerra, né, se ela estiver sofrendo, passando por essas condições. Né? Se ela estiver fugindo do seu país de origem, por exemplo, por motivos de raça, de religião, tá? De nacionalidade, de opinião política ou participação em grupos sociais, tá certo? Que não possa ou não queira voltar para casa. Ou seja, é das duas formas, tá, gente? Tanto a pessoa está impedida de voltar, né? Porque caso ela volte, ela pode sofrer perseguições, inclusive até levá-la à morte, como ela não quer voltar para casa por conta das condições que o seu local de origem, o seu país de origem, a sua cidade, esteja passando naquele determinado momento. Então, com essas características, você pode ser declarada como uma pessoa refugiada. Um exemplo aqui que nós podemos utilizar no Brasil, né, uma situação hipotética, se começasse, se eclodisse uma guerra civil aqui no Brasil, que tomara que isso não ocorra, e de fato nós, aqui em Teresina, quiséssemos ir embora, né, por conta dos conflitos diários que ocorrem, né, por exemplo, pode ser com facções criminosas e a polícia e o Estado. Enfim, nós não queremos ficar no meio do fogo cruzado. Aí vamos supor que a gente tenha parente em outro país, ou sul-americano, ou em um outro continente, e aí de fato nós consigamos ir embora, consigamos juntar capital para poder ir embora com a nossa família e se alojar nesse país, né? E aí nós vamos pedir justamente essa carta de que nós vamos ser considerados refugiados, tá, perante a Organização das Nações Unidas, porque nós vamos nos enquadrar justamente
que nós estamos fugindo por causa, né, desse conflito, dessa guerra civil, que seria, enquadraria aqui a participação em grupos sociais, que não possa ou não queira voltar para casa. Nós não queremos ficar nem do lado da polícia, nem do lado das facções, das milícias terroristas. Então, a nossa única opção é ir embora deste lugar. Tá certo? Aí a gente vai atrás de fato ser considerado uma pessoa refugiada. E são colocados, gente, principalmente aqueles que não têm um poder econômico, né, mínimo para poder se manter em outro país, né, que nós sabemos também que a dificuldade é grande. Quando, por exemplo, a gente tem essa opção de ir, de ter parentes, né, e conseguir um visto temporário, seja como for, ainda é uma opção menos degradante, menos ruim, né, menos humilhante. Mas quando você não tem, né, recursos financeiros, capitais, e mesmo assim você quer ir embora daquele local, no caso do exemplo que eu coloquei aqui para vocês, aí de fato você vai pedir ajuda aos organismos internacionais. Pirataria também é um outro exemplo, né, que ocorre, que pode levar a esses conflitos. Um grave problema de caráter internacional é a pirataria, ato que promove ataque de navios para roubo de carga ou sequestro de reféns, como aqui colocado na imagem ao lado, né, piratas levando pessoas, né, como reféns, que possivelmente as pessoas poderiam estar até passeando, né, em determinado local, e aí essas pessoas, né, de fato, pegaram como reféns, muitas vezes para pedir, né, para devolver às pessoas dinheiro, recursos financeiros, para poder eles continuarem isso, são os piratas modernos, viu, Pablo? Eles continuarem mantendo, né, a questão da organização criminosa. Tá certo? Porque pessoas que andam de barco nessas lanchas, nesses iates, são pessoas que têm bastante dinheiro. É isso? E aí, de fato, eles são os principais alvos desses piratas, né? Principalmente aqui se tratando do exemplo, piratas aqui nessa região do Oceano Índico. Piratas baseados, né, na Somália atacam navios de todas as nacionalidades, principalmente no Golfo de Aden. Inúmeros barcos pesqueiros, navios de carga e cruzeiros de lazer têm sido vítima desses piratas no século XXI. Como o Pablo colocou, né, justamente a questão dos piratas modernos. Antigamente, os piratas atacavam, gente, os navios, né, que, por exemplo, os navios que saíam das metrópoles, Portugal, Espanha, iam em busca de metais preciosos, pedras preciosas em outros continentes. E aí, quando eles conseguiam, né, extrair esses metais preciosos, muitos deles eram atacados, né, pelos piratas, isso no século XV, XVI, XVII. E aí os piratas de hoje nós percebemos, né, que houve uma evolução com relação, né, à forma de ataques. Separatismo, um outro importante tema, gente, que leva à origem de conflitos em um determinado estado ou entre estados vizinhos, tá? O nacionalismo separatista é uma das principais causas dos conflitos no mundo. O desejo de soberania, né, de ter seu próprio território e administrar seu próprio destino, leva comunidades nacionais que vivem em Estado-nação, governado por outro povo que não é o seu, a lutar. As reivindicações separatistas podem ser feitas através de conflitos ou de forma pacífica. Um exemplo, gente, um exemplo que ocorreu aqui, que está colocado no mapa, né, justamente a questão do sul do Brasil, né, em querer se separar do restante do território brasileiro, né, por conta da sua cultura, das suas tradições, por conta que não quer ser governado, né, por exemplo, por Brasília, nossa capital federal, e que eles têm características, gente, características mais comuns, por exemplo, com os povos dos outros países aqui sul-americanos, como, por exemplo, o Uruguai, a própria Argentina, né, o Paraguai, aqui um pouco mais ao norte. E aí eles têm essas características, inclusive europeias, né, gente, por conta
da colonização na região sul do Brasil, eles têm esse sentimento, né, muitas vezes até de superioridade, né, como se eles fossem superiores. Verdade, Maria. Não, aqui praticamente cada um dos estados, gente, tem uma questão de separação, né? Envolve uma parte do estado querer se separar, por exemplo, o nosso próprio aqui, o Piauí, e esse exemplo aqui com relação a toda a região sul do Brasil, os 3 estados da região sul. Então, por conta desse sentimento nacionalista, ó, acho que é por isso que o pessoal usou o sulista. Também, Nelson, tanto eles com esse sentimento de superioridade, tá? Que eles pensam que são superiores aos outros povos do Brasil, né? Muito por conta, gente, dessa influência europeia, tá? Dessa influência de colonização europeia. Não sei se vocês já perceberam, tem muitos sulistas, vamos colocar dessa forma, e se sentem europeus, né? Eles que, inclusive, quando viajam, não querem nem colocar como brasileiros, não é por conta desse processo de colonização que ocorreu no sudeste e sul do Brasil, mas principalmente no sul. E aí eles querem ser superiores, ou eles tentam ser superiores, alguns deles, aos outros povos que estão localizados nas outras regiões. É só a gente relembrar de fatos, né, que ocorrem aí, principalmente nas redes sociais. A economia, Maria Cristina, a economia deles ia ser a mesma se tivessem separados do Brasil. Maria, com relação à produção, ó, a gente pode analisar observando alguns pontos. Por exemplo, com relação à produção da soja, eles já devastaram, né, grande parte do solo, tá, do solo deles que eram suscetíveis à produção de soja. É tanto que muitos deles estão, inclusive, aqui na região da última fronteira agrícola, né, que o sul do Piauí faz parte dessa região, a famosa região do Matopiba, tá? A região do Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, tá certo? A última fronteira agrícola onde está tendo, o Pablo colocou que o Nordeste já teve uma já teve tempos que quis separar do Brasil, foi isso, Pablo? Só não vi o final da afirmação. Pessoal, no próprio. Isso, pronto, pessoal que entendimento. No nosso próprio projeto de independência, né, na luta de independência com relação a Portugal, ali próximo a 1822, nós percebemos, né, que houve, em várias partes do território brasileiro, essa tentativa, né, de fato, se desprender política e economicamente de Portugal. E aí, nessa tentativa, né, houve momentos em que esses próprios conflitos de separação, no caso de Portugal, levaram aos povos, né, as pessoas que estavam envolvidas no conflito, a tentarem, de fato, ser independentes. Só um minuto. A tentarem ser independentes, inclusive aqui do Brasil. Tá certo? E esse sentimento, claro, que aí o governo centralizado naquele período, nós ainda ficamos tendo uma relação ainda com o governo de Portugal, né, mesmo depois da independência. E aí esses movimentos, eles foram meio que esfriados, viu, Pablo? Mas nós já tivemos sim, viu, gente? Esse da região sul, que é colocado aqui nos exemplos, é que, de fato, ele é mais visível atualmente, principalmente quando percebemos questões com relação à frequência. Colocaram, viu, gente? Pediram a frequência, já colocaram. Principalmente, gente, há questões que envolvem diferença de povos entre as regiões. Tá? Nos últimos anos, praticamente todo ano, gente, tem, não sei se vocês já perceberam, existe vou colocar como picuinha, mas são pessoas, né, que por conta das redes sociais acham que não podem ser identificados, pessoas do Sul, tá, falando mal, né, inclusive de forma humilhante, de pessoas do Nordeste. Lembrando, gente, que não são todas, tá?
É tanto que quando nós percebemos, né, são algumas pessoas, né, que se colocam, inclusive, nas redes sociais, Instagram, Twitter, e que fazem esse sentimento justamente de xenofobia com o próprio povo do seu país. Tá certo? Por exemplo, quando vão nordestinos para a região sul, mesmo que visitar, né, visitar algum parente, ou até mesmo por lazer, eles conseguem perceber, viu, Fagner? Eles conseguem perceber, né, que as pessoas da região sul, os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm já historicamente essa aversão, né, ao nordestino, às pessoas também que moram no norte do Brasil. Mas não são todas, viu, gente? Isso é um fato que a gente analisa por conta justamente da diferença de povos, né? Da diferença de colonização, agora que não tem vontade de ir para o sul, né, Pablo? Pablo, é bom ir se tiver parentes, se tiver amigos, assim, porque de fato essa questão, gente, essa diferença, né, de posicionamento e muitas vezes até de xenofobia, de aversão mesmo às pessoas do próprio país, né, gente? Engraçado que aqui nós acolhemos todo mundo, né? Claro que aqui também tem, viu, gente? No Nordeste, nós também temos, né? Algumas pessoas também têm aversão, até por conta do que ocorre, né? Por ambas as partes. Mas eu tenho certeza que nós nordestinos somos muito mais receptivos, né? Aqui chegam pessoas de todos os lugares para poder viver, trabalhar, investir, e nós não temos nesse sentimento xenófobo. A Natália tem família lá, né? Natália, depois você pode até ver com seus familiares essa questão, né? Se ocorre ainda, né, muito, porque a gente vê mais nas redes sociais, né, gente? Mas se de fato no cotidiano, eu tenho amigos que trabalham lá, né, gente, que se dão bem lá. Mas essas questões principalmente de desigualdade, né, entre as pessoas e povos, nós percebemos mais bem. Lá tem muito nordestino também, né, Natália? Tem um colega meu, a gente é mais receptivo de todos. Verdade, viu, Paulo? Tem um amigo que trabalha, mora e trabalha lá, né? Ele disse que quer vir embora. É um caso, claro que é um caso específico, né? Nós não podemos nem utilizar como um exemplo geral neste caso. Que ele quer, ele trabalha lá, recebe bem, mas tem custo de vida também é maior, né? Nós sabemos que custo de vida na região sudeste, na região sul, e se eles tratam com os outros com desigualdade. Nelson, no caso, são de alguns grupos, né? E aí a gente vê mais na questão das redes sociais, viu? Essa questão que através da rede social, gente, muitas pessoas criam voz, né? Muitas vezes sem nem ter um conhecimento, né? Um conhecimento prévio, um estudo sobre determinados assuntos, e aí eles se posicionam, né? Com relação aos povos das diversas regiões brasileiras. E aí muitas vezes nós não podemos julgar aqui, né? Ninguém é juiz, o juiz supremo, e aí, muitas vezes, eles colocam de maneira xenófoba os posicionamentos deles com relação a povos de outras regiões. E aí, o que mais nós percebemos é justamente com relação ao povo da região Nordeste. Ó, em São Paulo mesmo, que já faz parte de outra região, da região Sudeste, para eles, todos os nordestinos são do estado da Paraíba. O cara disse que era muito branca para ser de Teresina. Natália, ele falou para você, foi? Tá vendo? Ó? Nessas palavras, às vezes, gente, pode ser até brincadeira, num tom de brincadeira, mas que muitas pessoas levam a sério, né? Levam isso como eu era branco. Como preconceito, Letícia, justamente. Porque você pode falar isso se você for um conhecido, de maneira pejorativa, de tom de brincadeira. Mas se for uma pessoa que você não conhece, Natália, nesse caso, uma pessoa, né, que você não tem relação, né, de amizade, de afinidade, isso pode ser enquadrado, inclusive, como um preconceito. Né? Isso aqui nós temos pessoas de diversas
não conhecia, né? Aí, tá vendo? Aí é mais um motivo, né, da existência e do exemplo que nós podemos utilizar aqui em relação a essa separação. Mas teve um aluno, gente, que colocou na questão da economia, né? Foi um aluno. A economia dele, gente, é baseada principalmente na soja, mas os maiores investimentos, né, de muitos gaúchos, se vocês forem, por exemplo, aqui no sul do Piauí, oeste da Bahia, né, do próprio Maranhão, sul do Maranhão e norte de Tocantins, vocês vão perceber a existência, né, de muitos gaúchos, de muitas pessoas vindo da região sul do Brasil, que vieram investir e explorar o território aqui na nossa região norte e nordeste. Então percebam aí, nem por isso ninguém aqui os tratou de forma xenófoba. Então percebam, né, que a nossa região, com relação a esse tema que nós estamos analisando, ela é muito mais acolhedora, né, do que, por exemplo, os povos da região sul. Mas eu quero que vocês sempre lembrem que lá também tem pessoas boas, né? Eu, pelo menos eu espero que tenham, por conta de alguns amigos que moram lá, tá certo? Que inclusive saíram daqui de Teresina, passaram concursos para lá, ou tenham empresas lá, e que moram bem. E já outros têm vontade de vir embora, acho que muito mais por conta da questão de ficar mais próximo dos parentes, né? Quando não se tem muitos parentes lá na região, a questão da distância. Então, também lembre dessa relação. Pessoal, já são 10h09. Vou liberar vocês para o intervalo, tá? E a gente continua na aula a partir de 10h30 aqui do terrorismo, tá certo? A gente continua essa análise a partir do slide que fala sobre o terrorismo. Tudo bem? Vocês podem ir para o intervalo. Até daqui a pouco, tá? Assim, no meu caso, eu não quero ficar no Brasil, Pablo Carvalho. Pablo também tem um amigo, que o sonho dele é ir embora para o Canadá. Na próxima aula a gente retoma é, essa observação, viu, gente? Até daqui a pouco, pessoal. Giovana. Às 10h30 nós retornaremos, viu, gente? Oi, José, Luiz, Victor. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Pablo, sim, Fábio. Ah, estão me escutando bem, né? Ótimo. Pois vamos continuar, gente. Nós paramos. Opa, tudo bem. Nós paramos justamente no slide que íamos analisar sobre as características do terrorismo, não é isso? O objetivo, como se forma. Antes da gente entrar, pessoal, de fato, na questão dos terroristas, né? Só para complementar aquela fala foi o Pablo Thiago, foi, gente? Que é o segundo, porque nós temos mais de um Pablo nas turmas, não temos? Que falou que foi embora do Brasil. Tem outro amigo, pessoal, aliás, é o Pablo Carvalho, perdão, Pablo Carvalho. Eu tenho alguns amigos, Pablo, que posso compartilhar este mesmo sentimento seu. Mas, inclusive, eu já tive, tem hora que dá vontade de ir mesmo, viu, gente? Quando nós. É porque, não sei vocês se já fizeram essa análise. Possivelmente não, né? Mas quando vocês tiverem suas contas domésticas, vamos colocar assim, aquelas contas de dentro de casa, se tiver o carro de vocês, né? Que muitos devem comprar financiados, casa, inclusive, enfim. Tudo que a gente sonha em ter, né? Quando já estamos trabalhando, exercendo profissionalmente aquilo que nós desejamos e nos esforçamos, né, para fazer de forma de trabalho. Quando você analisa, né, todo o contexto de tributação,
o que a gente paga como imposto, o que nos é devolvido em forma de serviço público, né? Vamos colocar dessa forma para que todos entendam. Nós vamos perceber, gente, que a diferença é muito grande, né? A diferença de regiões brasileiras, a diferença, quando a gente vai comparar com outros países, é que a diferença aumenta absurdamente, né? Dos serviços que são prestados para nós, por conta, né, da tributação, dos impostos que pagamos, por tudo que consumimos, por tudo que compramos, e o que, de fato, retorna à sociedade. Né? Porque qual é o objetivo, muitos de vocês, só para relembrar, qual é o objetivo dos impostos? Gente? É claro, de manter a estrutura do Estado, pagar os servidores públicos, né? Sim, claro, os servidores, por exemplo, da área da educação, da área da saúde, enfim, das diversas áreas do setor público. Mas, além disso, gente, o Estado, isso a gente fala para tudo, viu, gente? Para todos os entes, federal, estadual e municipal, quando a gente fala Estado. Ele tem a obrigação de devolver para a sociedade, além, é claro, do pagamento, né, dos serviços, porque os servidores públicos trabalham, eles têm a obrigação de devolver também serviços, principalmente serviços de infraestrutura. Certo? E aí, vamos analisar alguns, por exemplo, a questão de estradas, a questão de pavimentação das grandes e médias cidades, apesar que aí a gente vai levar para o lado ambiental, né, que aí vai aumentar a mineira de fogo, ganhar muito com isso, porque elas ganham por hora. Diferença. Ou só no final, Pablo. Caso faxineiras autônomas, trabalham por conta própria, é isso que você quis colocar. Isso, pronto, entendi. Com relação ao exemplo que o Pablo citou, faxineiras, garçons, principalmente que trabalham em outros países, e aqui no Brasil e no Piauí também nós temos casos. Inclusive, até melhor você ser diarista, né, a pessoa que trabalha nos serviços gerais, cobrar como diarista, do que muitas vezes se atrelar a uma empresa terceirizada para receber um salário mínimo. Porque aí, quando tem descontos, você vai receber, né, menos que um salário mínimo. E às vezes você trabalhando como autônomo, no meio de diarista, né, faxineira, qualquer que seja o serviço doméstico, você muitas vezes vai receber muito mais. Aqui mesmo em Teresina, gente, eu tenho um colega que ele contrata diaristas 2, 3 vezes por semana. Cada diária, né, corresponde a R$ 100. E sendo que em um dia, muitas vezes ela pode fazer o trabalho em até 2 casas ou 2 escritórios. Daí, como você vai fazer a conta disso, né? E a agenda dela é sempre cheia. Dessa diarista específica, né? Que ele disse que contrata o serviço. Então, se ela fizer, vamos supor que ela consiga dar conta de 3 diárias, né? Fazer 3 diárias, parece, parece uma coisa impossível de fazer, né, gente? Por conta que o trabalho, muitas vezes, é só limpar, né? Varrer, só não, que é um trabalho também cansativo. Muitas vezes é limpar, varrer o ambiente, passar um pano, ajeitar e pronto, aí já está liberado. Tem muitos escritórios, em muitas casas. E aí dá tempo ela fazer isso em mais outras 2 casas, vamos supor. Imagine aí, R$ 300 por dia, de segunda a sábado. Se a pessoa tiver dias e descansar apenas o domingo, isso dá um dinheirinho bom no final do mês, não dá, gente? Com certeza dá mais do que um salário mínimo. E aí muitas pessoas estão trabalhando dessa forma. Tá? E aquelas que têm uma relação com alguma empresa, né? Por exemplo, uma empresa que indique o nome dela para esses escritórios ou para essas casas em que ela presta o serviço, claro que também ela tem uma parte do acordo aí, né? Uma parte da pessoa que contrata com a empresa. Mas a pessoa, a diarista, no exemplo que nós estamos utilizando, ou o garçom, eles vão ganhar muito mais trabalhando dessa forma autônoma, viu? E isso eu utilizei, Pablo, e os demais aqui no Brasil. Imagine isso fora.
nos Estados Unidos, no Canadá, nos países europeus. Pessoal, muitas pessoas que saem aqui do Brasil com o intuito, muitas delas, de estudar, né, no exterior, e aí quando não dá certo, elas vão, ou quando dá certo para aumentar a renda, elas vão, principalmente no caso das mulheres, elas vão trabalhar nas casas de família, né, e recebem muitas vezes mais do que recebemos aqui por um salário mínimo, né, que a maior parte da população brasileira recebe. E aí consegue estudar no exterior, consegue trabalhar uma renda. Muitas vezes são esses estudantes que mandam dinheiro aqui para os parentes no Brasil. Aqueles que não compram, por exemplo, uma bolsa de estudo, que vão se segurar mesmo na de vontade. Isso ocorre bastante. Viu, gente? Com relação ao que nós estamos comentando no final da primeira aula, certo? Com relação a ir embora, por conta que não conseguimos ver na prática tudo aquilo que nós pagamos com o nosso esforço, nosso trabalho. Realmente eu tenho uns amigos também com esse mesmo funcionamento e pensamento. Porque tem horas que, de fato, a gente fica com raiva mesmo. Só. Mas vamos retomar. Em um momento oportuno, a gente continua com esse debate. Terrorismo, gente, outra forma de conflito que existe também atualmente. Uma das muitas formas de manifestação de alguns separatistas e de todo tipo de extremistas em defesa de sua casa é o terrorismo. São atos que acontecem por conta do extremismo, o extremismo político, o extremismo religioso, enfim, aqueles pensamentos extremos, radicais, em que determinados grupos, né, a célula da população, vem e se rebelando do próprio Estado, da própria sociedade. Tipo de ação tem sido responsável pela morte de milhares de inocentes. Não existe um conceito internacional do que seja uma organização terrorista. Elas existem no mundo inteiro e são assim consideradas por utilizarem o terror na luta por seus ideais. Em lugares, explosão de bomba, homens bombas, né, ou mulheres bombas, carros bombas, em lugares públicos de grande movimento, ou de sequestro de pessoas e meios de transporte, como ônibus de turistas, navios e aviões. Então, o terrorista, justamente aquele ato provocado por pessoas, um grupo de pessoas, eles se utilizam da extrema violência para poder conceder aquele ato. Viu, gente? Para a busca, por exemplo, de algum ideal, como o Estado Islâmico, como a antiga Al-Qaeda fazia, principalmente na liderança do Osama Bin Laden, né? Eles atacavam os países, principalmente países da Europa Ocidental, e o ataque terrorista no 11 de setembro aos Estados Unidos, o intuito é de demonstrar que o seu país, a sua religião, a sua forma de administrar o país, ela é correta, ela é considerada como soberana, tá? Principalmente quando envolve a relação dos Estados Unidos querer, né, de fato, intervir nesses, por exemplo, o caso que eu estou na a questão dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, aquele conjunto de países em que nós temos cientificamente está comprovado a existência, né, de um grande depósito de bacia sedimentária da do petróleo, né, a grande quantidade de petróleo que existe naquela região do Oriente Médio e Norte da África. Tá certo? Então, esses terroristas têm seus ideais, né? Estados Unidos, com os países membros da OTAN, né, ou os principais países da Europa, quando eles atacam, ou sem a da ONU, tem um objetivo implícito, viu, gente? Implícito por trás desses ataques. Nós sabemos que os Estados Unidos utilizou como exemplo, utilizou como objetivo a captura de terroristas, né? Atacaram os Estados Unidos no 11 de setembro, mas que depois que eles conseguiram, de fato, não encontrar, no caso Osama Bin Laden,
aquele determinado período, eles continuaram lá, continuaram a explorar, a administrar a exploração do petróleo naquela região do Oriente Médio. Então, quando nós estudamos, sempre que eles forem em relação ao atentado terrorista, as invasões no Iraque e mais as no Afeganistão, enfim, todos os conflitos que envolvem ali, principalmente os Estados Unidos nessa região, nós temos que olhar com um olhar bastante crítico. Nós temos que olhar e observar de maneira bem crítica qual é o objetivo real, por exemplo, daquele ataque, daquela estadia norte-americana, principalmente no Oriente Médio. E aí também, né, causa revolta dos grupos terroristas, dos grupos terroristas, dos grupos armados que fazem parte, que estão localizados em vários países do Oriente Médio, também do continente europeu. Podemos, assim, dar as seguintes definições sucintas de terrorismo. Olha aí, gente, alguns exemplos de tipos de terrorismo que possam ocorrer. O terrorismo físico, que é o uso da violência, assassinato e tortura para impor seus interesses. Quando, por exemplo, grupos terroristas filmam e jogam na rede de internet, né, com a violência, a tortura ou até mesmo assassinatos de pessoas que é contra seus interesses, né, ou até mesmo só não faz parte do seu grupo da sociedade, eles utilizam, eles pegam e até muitas vezes assassinam essas pessoas. Então, é o terrorismo físico. Terrorismo psicológico, indução do medo por meio da divulgação de notícias em benefício próprio, né? Aquela guerra psicológica, quando esses elementos, né, têm em posse de si fotos, vídeos, né, que possam comprometer, por exemplo, as pessoas ou um líder político, né, de determinado país, eles fazem também esse terrorismo psicológico. Terrorismo de Estado, tá? Percebam aí ó, que pode ocorrer o terrorismo de Estado, recurso usado por governos ou grupos para manipular uma população conforme seus interesses, né? Conforme os interesses dos líderes que estão ali na administração estadual. Terrorismo econômico, subjugar economicamente uma população, né, por conveniência própria, por exemplo, um embargo econômico. Nós podemos utilizar, claro, em menor escala, o que os Estados Unidos fez com Cuba, né, aquele embargo econômico desde a década de 60, que é um dos motivos em que Cuba não conseguiu prosperar economicamente conforme os países vizinhos, né, os países ali da América Latina e os países sul-americanos, né, por conta desse embargo econômico proposto pelos Estados Unidos desde a década de 60, quando Cuba se alia à União Soviética, e o terrorismo religioso, quando o incentivo do terrorismo vem de alguma religião. E aqui nós podemos utilizar como exemplo, né, os extremistas da religião islâmica, né, que eles se utilizam das palavras, né, profetadas por Maomé para justificar, né, seus atos de violência, seus atos de terror pelo mundo. Então, aqui são, de forma sucinta, os principais tipos que nós podemos elencar dessa forma de terrorismo existente, viu, gente? Só passar aqui para o próximo slide. Pronto. Terrorismo islâmico. Vamos analisar rapidamente. Também conhecido como terrorismo islamita, é uma forma de terrorismo religioso cometida por extremistas islâmicos com o propósito de atingir variadas metas políticas ou religiosas. Em alguns países que adotam a religião muçulmana, os grupos terroristas islâmicos causam inúmeros problemas aos governantes e à população local. Entre esses países podemos citar, vejam aí, gente, Sudão, Líbia, Argélia, Egito, Iraque, Quênia. Há também países como Irã, Síria e Afeganistão, né, que são acusados pelos Estados Unidos de abrigar e proteger os terroristas. Então percebam, né, que em países de maioria
né, de maioria muçulmana, né, de religião muçulmana, é onde nós percebemos que ocorre, né, uma maior quantidade desses conflitos, tá, desses terrorismo por conta da religião. E eles atacam, gente, inclusive, ó, percebam aqui na imagem, tem imagens até fortes, pessoal, mas para que vocês saibam que isso ocorre. Ó, vejam uma pessoa sendo ateada a fogo, uma pessoa que foi decapitada aqui, né? E geralmente são quando eles conseguem pegar soldados, né, de outros dos exércitos dos países, principalmente dos Estados Unidos, né? Eles procuram sempre pegar, mas pode ser pessoas, inclusive civis. E os grupos terroristas, eles não têm muito essa definição. Eles querem Nelson já viu o vídeo, né, Nelson? Eles querem provocar justamente o terror na população, tá certo? Que eles são capazes de tudo para defender, né, segundo eles, para defender a religião dos muçulmanos. Matar, matar e matar, né, Pablo? É justamente. Pessoal, nós tivemos um período, só não estou lembrando que o ano, um dos piores é que afoga um cara vivo em uma gaiola. Pessoal, são várias as formas, viu, gente? Vocês já devem ter visto no próprio, nessas plataformas de vídeo, né, na questão, quando você coloca aí ataques terroristas ou atuação de grupos terroristas, vocês vão perceber que a questão da violência, gente, ela é extrema, né? Por isso que justamente a questão do extremismo islâmico com relação, né, à religião nesse tipo de terrorismo. E aí eles decapitam, eles metralham, fuzilam as pessoas, enfim, são atos violentos assim de extrema grandeza. Tá certo? Que muitas vezes tem pessoas que não conseguem nem olhar. E aí, gente, um ponto que eu coloco para vocês é o que a gente recebe diariamente, principalmente no WhatsApp, né? Nas redes sociais, pelo menos eu não vejo tanto, como Instagram, Facebook eu não uso muito, mas principalmente pelo WhatsApp, né? Que às vezes a Maria Cristina pergunta se os extremistas são sunitas. Maria, a grande parte eles são xiitas, que são justamente, né, a parte mais violenta entre os dois grupos de muçulmanos, viu? Nós temos os xiitas e os sunitas. Os xiitas são de onde partem os principais grupos, tá? Os principais grupos que agem com violência, principalmente ali no Iraque, naquela região ali próxima do Oriente Médio, tá certo? Por conta da grande população, quando você vai fazer a divisão, a maior parte da população é justamente a xiita, e é de onde parte a maior quantidade, né, de defensores extremistas que se aliam e se integram a esses grupos terroristas, viu? A ala sunita seria justamente, além de ser a menor em termos populacionais, seria a considerada menos violenta, tá certo? Mas nós percebemos que tem grupos dissidentes, tá, das duas alas com relação, né, à religião islâmica, tá? Tanto a xiita quanto a sunita. Mas historicamente é comprovado que os xiitas eles são mais violentos, tá? Principalmente na defesa da religião, na defesa da palavra, né, do Alcorão, conforme está descrito, conforme Maomé profetizou. Outros conflitos e disputas pelo mundo, viu, gente, que ocorrem, o fim da Guerra Fria, ao contrário do que se pensa, né, não trouxe para o mundo nem a paz, nem o desarmamento. O que nós percebemos, gente, ali no final do período da Ordem Internacional, com os Estados Unidos e a União Soviética, ali no período de Mikhail Gorbachev, já no declínio da União Soviética, eles começaram a assinar os acordos de paz, né, os acordos de diminuição de produção de armamentos, enfim, com relação a bombas atômicas. Eles, e bombas nucleares, evidentemente, eles começaram, aliás, o intuito era justamente diminuir, né, a produção de armamento, de maneira geral, pelo mundo. E o que se prosseguiu após o término
né, da Guerra Fria foi um aumento, gente, um aumento do armamento, principalmente dessas facções, desses grupos terroristas. Os países, de maneira geral, claro, os Estados Unidos, a China, e aí nós podemos colocar a Coreia do Norte, que já fez testes, né? A própria Índia já fez. Alguns países, eles continuam muito bem armados, né? Isso muito por conta, também é claro, né, dessa questão da existência, perdão, de muitos grupos terroristas. Tá? E aí, por conta do tráfico de armamento, tráfico de drogas, enfim, tudo que ocorre no mercado negro, né, todas as transações que podem ocorrer no mercado negro, essa questão do desarmamento, ela ainda está muito longe de ocorrer, viu, gente? Isso em escala planetária, tá certo? Porque as grandes fábricas de armas, né, através dos seus grandes empresários, eles também patrocinam, né, as guerrilhas que ocorrem nos países, as guerras civis, e inclusive vende armas para países considerados desenvolvidos, tá certo? Então, os próprios países que deveriam lutar pelo fim do desarmamento, eles compram armas, né? Eles aumentam seu poderio militar a cada ano e aí acaba fornecendo capitais, fornecendo dinheiro, né, a essas empresas, muitas vezes que fornecem armamento, né, para grupos armados atuarem em guerras que ocorrem no cotidiano de cada um desses países, principalmente africanos, viu, gente? A guerra civil que ocorre em muitos países africanos são iniciados justamente por essas grandes empresas, né, que fabricam armamento. Então, essa paz pós-Guerra Fria, ela ainda não está ocorrendo, viu, gente? Muito por conta, tá, dessa relação da existência de grandes empresas, de grande indústria de armas. Aqui especificando, né, a questão da Guerra Fria, que nós vimos até semana passada, né, a nova ordem internacional, 1945 a 1991. E agora analisarmos, gente, vamos analisar alguns conflitos na Europa. Tá? A Europa conheceu no fim do século XX uma profunda mudança em suas fronteiras após o fim da União Soviética e dos regimes comunistas. A Europa enfrenta uma grande crise de refugiados e imigrantes. Mais de 300 mil pessoas tentaram chegar ao continente por meio de travessias perigosas no Mediterrâneo, gente. Principalmente de indivíduos vindo ali do norte da África. Tá? São pessoas, gente, de praticamente todos os países da África, tá? Do continente africano, que tentam entrar na via mar Mediterrâneo e principalmente vindo ali dos países do norte da África. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos armados e de perseguição existente em vários países, principalmente na Ásia e na África. Atualmente, a região de Cáucaso é a região mais instável do continente europeu, em razão da sua posição estratégica. Passagem dos dutos que transportam petróleo e gás, tá? Principalmente petróleo, da Ásia Central. Então, essa região, percebam aí que qual o recurso que tem abundância nessa região, é justamente o petróleo, viu? E onde passam os dutos que transportam o petróleo justamente para a região da Europa. Então, é uma região de conflito, tanto de interesse econômico, como na questão dos refugiados, né, na movimentação de pessoas ali pelos continentes, como também envolvem, em certos momentos, questões religiosas. Conflito na África, o continente africano, em sua porção subsaariana, é palco constante de guerras civis desencadeadas por golpes de Estado, rivalidades tribais, lutas pelas riquezas minerais, né, entre outros fatores, dão origem a esses conflitos. A divisão artificial do continente pelos europeus, que reuniu tribos rivais em um mesmo território, acabou levando a essa situação conflitante. Então, gente, relembre aí lá do processo
do imperialismo dos países europeus, dos países desenvolvidos, lá no século XVII, XVIII, em que eles repartiram, tá, da maneira como eles desejavam, grande parte do território africano e asiático em busca de, principalmente, de recursos naturais e de um novo mercado consumidor para os seus produtos, certo? Grande parte das guerras é incentivado a apoiar por países ricos, interessados nas riquezas do território, que são utilizadas também na compra de armas. O século XXI trouxe mais instabilidade política para o continente. São vários os conflitos no continente africano. O que é pior, muitos deles estão longe de um processo de pacificação. Então, percebam, ó, os próprios países ricos que são os primeiros interessados, né, que esses conflitos continuem a ocorrer, vista do objetivo deles, né, da retirada, principalmente de recursos naturais desses países para levar para o seu país de origem. Aí muitas vezes eles financiam essas guerras civis nos países africanos. A maioria é motivada por diferenças étnicas. É o que acontece em Ruanda, Mali, Senegal, Burundi, Libéria, Congo e Somália. As diferenças das diversas etnias que tentam conviver no mesmo território. Outros por disputas territoriais, como Serra Leoa, Somália e Etiópia. Questões religiosas também geram conflitos. É o que acontece na Argélia e no Sudão, tá? Que ocorrem conflitos por questões religiosas. Além de tantas políticas ditatoriais instaladas, né? A que teve maior repercussão foi o apartheid, né? O apartheid na África do Sul, política de segregação racial, que foi oficializada em 1948. Tá? A gente teve o seu término oficialmente em 1994, quando foi eleito ao poder, né, o Nelson Mandela, mas que até os dias de hoje, gente, com relação ao apartheid, quando você faz uma visita à África do Sul, na própria Copa do Mundo de 2010, não sei se muitos de vocês vão lembrar, vocês tinham, ainda não tinham nem 10 anos, né, gente? Na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, tinham algumas reportagens, né, aquelas reportagens que antecediam os jogos, de bairros ali da África do Sul, que eram povoados, né, que viviam apenas pessoas negras. Por exemplo, o bairro mais famoso é o Soweto, tá, em que foi um bairro que durante o período do apartheid, ou apartheid, era um bairro exclusivamente para negros, né? E aí, para relembrar, os negros não poderiam ter a mesma acessos aos shopping centers, aos lugares em que só estava autorizado a entrar pessoas brancas, tá certo? Enfim, esse processo ele teve, né, o seu término oficialmente em 1994, mas ainda hoje percebe-se em alguns territórios da África do Sul, né, essa questão dessa diferença, né, entre negros e brancos no convívio, por mais que já se tenha, de fato, oficialmente terminado essa política. Foi uma política, viu, gente? Uma política oficializada de segregação racial que perpassou pela África do Sul de 1948 a 1994, né? E aí, para tirar isso das pessoas, vai durar, né, algumas décadas ainda. A participação de criança nos conflitos armados, né, conforme a imagem aqui à direita da criança segurando um fuzil, uma metralhadora, né, não sei nem que arma é essa. O pessoal que é perito em armas, em jogos aí, podem até ajudar o professor. Enfim, gente, a grande maioria da população, ela muitas vezes é instigada a se envolver nesses conflitos, tá? Ou muitas vezes é obrigada a propriamente a participar nesses conflitos que existem pelos países africanos. Conflitos na América, tá? No continente americano, as disputas mais graves dizem respeito às guerrilhas da América Latina, sobretudo as que se relacionam ao narcotráfico,
né, na questão da Colômbia, gente, das Farc, que é o grupo revolucionário armado tá, da Colômbia, que movimenta grande quantidade tanto de armamento como de drogas, né? Tanto aqui na América Latina, gente, na América do Sul, como também fazendo exportação para outros continentes, tá? Como a Europa. Enfim, eles agem de maneira global. Guerrilha, só para a gente lembrar rapidamente, luta armada empreendida por um movimento revolucionário, caracterizado por ações descontínuas, emboscadas ou ataques surpresa. As guerrilhas são praticadas por grupos que pretendem inquietar e desabilitar o inimigo. Tá? Então, principalmente as Farc, gente, ela tenta desestabilizar o inimigo. Qual será o inimigo? Qual é o principal inimigo das Farc? A Polícia Internacional, a própria Polícia da Colômbia, né, o Estado em si, e a Polícia Internacional, a Interpol, que tentam a cada dia, né, prender os principais líderes das Farc e que quando prende surge um novo líder e essa organização jamais tem sua atuação limitada, tá, pelos agentes de segurança. As guerrilhas na América Latina iniciaram-se durante a Guerra Fria, eram em sua maioria de esquerda, né, de ideologia marxista ou maoísta, e tinham por objetivo instalar estados socialistas, tá, nos países em que atuavam. Por meio de movimentos organizados, os guerrilheiros procuravam desestabilizar os governos locais, que por suas vezes formaram grupos de direita para contra-atacar. Então, nesse período, né, que houve de fato o surgimento desses grupos de esquerda e direita tentando chegar ao poder. E aí os de direitas que já estavam ao poder, né, utilizavam o próprio Estado para municiar as polícias, o exército e combater, né, essas manifestações colocadas por esses guerrilheiros. A frequência. Maria Geni está pedindo a frequência, viu, gente? Que ela saiu e depois retornou à aula. Os conflitos étnicos acontecem por diferenças de religião, nacionalidade e por questões políticas. No continente asiático, podemos encontrar 60% da população mundial numa mistura de várias etnias. Por isso, os conflitos étnicos são comuns nessa região. Percebam aí, gente, que no continente asiático, nós temos, segundo os dados, tá, gente, da quantidade de população mundial, cerca de 60% da população reside no continente asiático. 60% da população mundial. Imaginem aí a quantidade de etnias, a quantidade de religiões, a quantidade de cultura, né, de determinados povos que existe naquele continente. E daí, né, a maior quantidade de conflitos também ocorrer naquela região, né, em conflitos por conta de religiões diferentes entre os povos. Os principais conflitos étnicos nos países da Ásia, só para a gente fechar, nós temos aqui ó, a Índia, o Paquistão. Na Índia, nesse país, os conflitos são entre hindus, que correspondem a 88% da população da Índia, e os muçulmanos, que representam apenas 12%. Então, o conflito da Índia é entre a maioria hindu contra a minoria muçulmana. Os conflitos acontecem por diferenças nas crenças religiosas. Os muçulmanos estariam interferindo no sistema de castas estabelecido pela religião hindu na sociedade indiana. E aí, gente, teve até uma novela, não sei se vocês assistiram, eu creio que não, que retratou justamente essa questão das castas na sociedade indiana, aí em que muitas delas você só pode se envolver com pessoas da mesma casta, aí como se fosse uma cultura, viu, gente? Aliás, é uma cultura do pessoal que tem que estão relacionados com os hindus, tá certo? Isso é de geração em geração, isso ocorre sempre. E aí os muçulmanos tentam quebrar essas tradições e aí muitas vezes ocorrem conflitos. No Paquistão, os conflitos acontecem entre as minorias étnico-religiosas, né, que vivem no Paquistão, e os muçulmanos.
As causas são discriminação no mercado de trabalho, nas universidades e nos cargos públicos, e violenta repressão sofrida principalmente pelos curdos, tá? Que é um povo que vive justamente no Paquistão. No Oriente Médio, marcado pelos conflitos entre muçulmanos e judeus por causa do domínio da região do Estado de Israel, este conflito já deu início a várias guerras entre árabes e israelenses. Na aula de quarta-feira, gente, nós vamos falar mais sobre esses conflitos, tá? Que são de extrema importância. China, os conflitos acontecem entre a etnia Han e as outras 55 etnias que formam a população da China. E no Tibete, os conflitos acontecem entre chineses e tibetanos por questões territoriais. Olha aí, a questão do Tibete é territorial. O Tibete é uma região situada a sudoeste do território da China, mas é um estado independente. A China afirma que o Tibete faz parte do seu território. Daí vocês imaginam, né, a quantidade de confusão que existe naquele território por conta dessas questões de extensão territorial. Pessoal, pois na aula de quarta-feira, nós vamos dar prosseguimento, tá, a esses estudos sobre os conflitos e analisar mais a questão dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio e a Primavera Árabe em si, né, que foi um importante acontecimento que ocorreu ali no final de 2010, 2011, e que sempre ela é cobrada, tá, nos exames de vestibulares e no Enem, de uma forma política, ideológica ou até mesmo de uma forma econômica. Tá certo? Eu agradeço pela participação de vocês, tá certo? Um abraço, um bom dia a todos, tá? Um abraço especial para todas as mulheres do nosso planeta, viu, gente?